Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo. Eu sempre falo, né? Talvez essa palavra não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece tá precisando ouvir essa palavra, então que você seja esse instrumento de Deus, né? Que essa palavra chegue ao encontro dessas pessoas. E galera, o tema de hoje é canga de ferro. Pois é continuação do vídeo da semana passada, essa palavra que Deus colocou no meu coração. E quando eu tava lendo ali para vocês, né, a palavra da semana passada, teve uma frase que me chamou muito a atenção, que foi a canga de ferro. E eu fiquei pensativa, né, fiquei orando a Deus e conversando com Deus sobre essa canga de ferro, o que significava, o que Deus queria falar ali com Hananias, né, através da palavra ali que Jeremias levou a ele, que Deus entregou para Jeremias falar para Hananias. Então, aí me chamou muita atenção e Deus veio ministrando o meu coração, né, depois do vídeo, depois que eu gravei, ainda Deus continuou falando comigo, ministrando a minha vida, porque foi uma palavra muito forte da semana passada. E eu até postei uma foto minha nas minhas redes sociais com uma frase falando ali sobre a canga de ferro, que foi o que Deus ministrou o meu coração, né, com a palavra. E eu vou ler aqui para vocês, é uma palavra muito forte, né? Até falei para Deus, nossa, é uma palavra muito forte, mas é uma palavra para a gente refletir muito o que a gente tem buscado, o que a gente quer viver com Deus, o que a gente tem vivido com Deus. Então, realmente, será se eu estou arrependida dos meus erros, dos pecados, sabe? É um momento para você parar, para refletir a sua caminhada com Deus. Será se realmente eu tenho agradado a Deus? Será se realmente eu estou no caminho certo? Será se realmente eu reconheço a voz do papai? Será se realmente eu estou obedecendo a Deus? Porque a gente, ali como Hananias, né, foi usado ali pela carne dele para falar algo que ele queria ouvir, e o que as pessoas também queriam ouvir, né, porque as pessoas não queriam ouvir o que Jeremias estava falando. O que, na verdade, elas queriam ouvir era que tudo ia ficar bem, que tudo ia voltar ao normal, que Deus ia abençoar eles, que eles não precisavam se preocupar com nada, que Deus estava cuidando, e não é bem assim, sabe? Às vezes a gente precisa entender que Deus ele vem nos corrigir, para a gente se consertar, para a gente, sabe, abandonar realmente o pecado, deixar para trás e começar uma nova história com Cristo, sabe? E é difícil, porque quando Deus vem dar uma palavra dura assim, a gente é difícil aceitar. A gente quer aceitar palavras de bênçãos, palavras que tá tudo bem, sabe? Deus vai te abençoar, você que recebe, mas quando Deus fala, ei, você não tem se comportado, sabe, legal. Você tá na hora de você repensar os seus atos, pedir perdão para as pessoas que você tem machucado, sabe? E isso, quando afeta o nosso ego de reconhecer que nós estamos errados, é aí que aperta o ponto, sabe? Que pega bem no calo e onde vem essa palavra, essa canga de ferro realmente. E eu quero ler aqui a palavra que eu deixei lá, né, na minha foto, para que todos refletissem sobre ela. E eu quero ler aqui e explicar um pouco para vocês, porque eu sei que nem todo mundo entendeu o que significa essa canga de ferro que Deus fala ali que irá colocar, né? Hananias quebrou a canga de madeira, mas Deus iria substituir por uma canga de ferro. E olha só o que Deus colocou no meu coração para me compartilhar com vocês. É uma palavra muito pesada, mas Deus fala assim, ó, olha a palavra que eu senti no meu coração. Ah, se muitos soubesse o que realmente significa tirar a canga de madeira para substituir por uma de ferro. Quando não escutamos ou reconhecemos a voz de Deus, estamos sujeitos a permanecer no pecado, apenas fingindo que somos libertos, se achando o dono da razão, cuspindo uma santidade mentirosa na sociedade e o pior, agora sois conhecedor da palavra. Você não se libertou dos pecados, apenas está acumulando pecados novos, agora com um peso maior, porque conheces a verdade. Então, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? Quando a gente é conhecedor da palavra e a gente não reconhece o que estamos pecando, o que estamos errando e continuamos errando, né?
A gente apenas não se libertou dos pecados que a gente carregava a nossa vida toda ali quando a gente aceita Cristo, né? Então, assim, a gente acaba carregando todo aquele peso que a gente já carregava, achando que a gente já se libertou, sendo que não, porque não houve arrependimento de verdade, você continua agindo conforme agia antes, você continua tendo os mesmos erros do passado, então você não se libertou do pecado, você apenas quer cuspir na sociedade uma santidade que não existe em você, sabe? Então essa palavra foi muito forte que Deus colocou no meu coração. Você apenas quer cuspir, sabe? Então por isso que muitos não conseguem ver Deus através da sua vida, porque você realmente não existe transformação na sua vida. Você quer cuspir uma santidade, forçar as pessoas a aceitar Cristo, porque quando não somos libertos ou quando queremos cuspir essa santidade, a gente quer forçar as pessoas a acreditar naquilo que a gente acredita. Mas quando existe já um trabalhar de Deus na nossa vida, uma libertação de todos os nossos pecados, uma transformação verdadeira, a gente entende que é uma escolha das pessoas. Eu não vou obrigar ninguém a acreditar naquilo que eu acredito. Ela tem a escolha dela. E Deus deixa a gente escolher o caminho que a gente vai seguir. E olha só o que Deus fala ali para Hananias através de Jeremias, né? Vá, fale com Hananias, dizendo assim, diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porei uma de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servir a Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né? Deus estava entregando aquele povo para o rei da Babilônia, só que Hananias, ele falou ali uma falsa profecia, onde as pessoas realmente estavam querendo ouvir aquilo, então elas acreditam, sabe, cegamente que aquelas palavras de Hananias eram verdadeiras, então isso não agradou a Deus, porque ele mente para o povo. Ele mente porque Deus não usa Hananias. Deus está usando Jeremias para falar que se o povo não se arrepender, que se o povo não reconhecer que eles estão errados, eles estão adorando outros deuses, eles estão buscando coisas que não vêm de Deus, eles estão esquecendo das palavras do Senhor, eles estão esquecendo de Deus, então eles acabam substituindo Deus por outros deuses em seu coração, em sua vida, levantando altares a outros deuses, e Deus não se agrada disso. E eu fui pesquisar, né, o que significa canga, e eu quero trazer aqui para vocês, que canga é um pau assentado nos ombros de carregadores para transportar objetos pesados. E como vocês sabem, né, eu sou nordestina, então eu moro aqui no sul, mas eu sou nordestina, e canga lá no Pernambuco, eu via muito quando eu morava lá, elas sendo usadas em carroça, né? Geralmente eles colocavam um boi de cada lado e colocavam uma canga ali no pescoço dos bois para que eles carregassem juntos aquela carroça, e o peso ali era dividido para os dois, né? Os dois tinham o mesmo peso, a mesma proporção, e eles juntos carregavam aquela carroça. E então, para transportar objetos pesados. Então, geralmente, o peso seria dividido para os dois, né? Então, é isso. E o que Deus queria falar com coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todos, né? O que Deus estava falando ali para Hananias e para todos, né? Através de Jeremias, que eles seriam escravos. Então Deus estava falando, eu colocarei uma canga de ferro sobre o pescoço de vocês e vocês vão se tornar escravos de Nabucodonosor. Era isso que Deus estava falando. Que Hananias, ele quebrou uma canga de madeira, mas que Deus iria substituir por uma canga de ferro, que o ferro, claro, né, uma canga de madeira, ela tem o seu peso, mas a canga de ferro, ela vai pesar muito mais, ela vai ter o seu peso, e ela é mais duradoura, né? Ela é mais duradoura, ela permanece mais tempo ali. E então era esse o significado de Deus, né? Para falar para Hananias e para falar ali para o povo que Hananias, ele quebrou aquela canga de madeira, mas que Deus iria substituir por uma canga de ferro que é muito mais pesada. Então, assim, é a mesma coisa que Deus ministrou no meu coração,
Então, o que Deus está querendo falar aqui, né? Você, né, finge ali que foi liberto, que Deus está trabalhando na sua vida. Você finge ser uma pessoa que você não é, porque na frente das pessoas você é uma coisa, mas quando você está só, você sabe que você carrega aqueles pecados, que foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Você sabe, você apenas está fingindo ser algo que você ainda não é, sabe? Ser transformado, ser realmente tocado por Deus e deixado pecado para trás, deixado o seu velho eu para trás, mas você continua querendo mostrar uma santidade que não existe dentro de você. Mas o pior é que agora você conhece a palavra. Então, quando você, né, finge ali que quebra essa canga de madeira, Deus está substituindo por uma de ferro, porque a cobrança que Deus irá fazer de você é muito maior. A cobrança, o peso que vai ter sobre você vai ser maior. Então é isso que Deus está falando, sabe? O peso que vai estar em sua vida é muito maior, porque você agora é conhecedor da palavra. Quando a gente peca e a gente não conhece a palavra, é uma coisa. A gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente faz, mas a gente não sabe que está pecando, né? Ou até mesmo sabe que está pecando, mas não tem uma noção, sabe? Uma base bíblica, uma base de Deus, sabe? Onde você possa se espelhar, onde você possa entender que realmente você está em pecado, né? E quando você é conhecedor da palavra, que você continua pecando, o peso é maior, a cobrança de Deus é maior na sua vida, sabe? Então é isso, galera. Quando existe um encontro verdadeiro com Deus, quando realmente eu fui liberta pelos pecados que eu carregava na minha vida toda ali, né? A minha trajetória antes de Deus, esses pecados têm que ser deixados para trás. Aquele velho eu tem que morrer para o mundo e uma nova criatura tem que surgir para Deus. Eu, a partir de agora, tenho que ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, não tem como você ser uma nova criatura com aqueles pecados camuflados aqui dentro. Não tem como você querer, né, dizer para Deus que você é uma nova pessoa se você ainda carrega, sabe, coisas ali do passado com você. Então, você precisa se libertar. Você precisa deixar para trás o velho eu, deixar para trás aqueles pecados, deixar para trás raiva, ódio, falta de perdão, sabe? Então você precisa deixar muitas coisas para trás. Então, ciúmes, inveja, coisas que te prendiam, coisas que, sabe, que fazia você pecar. Você precisa deixar para trás seu velho eu e começar uma nova história com Deus. Então, quando você começa realmente uma nova história, você consegue quebrar essa canga de madeira e realmente ser liberto, realmente não ser mais escravo do pecado. Você consegue ser uma nova criatura. Você começa a escrever uma nova história com Deus, sabe? E não é impossível isso acontecer. Mas você tem que reconhecer esses pecados. Porque tem pessoas que acabam aceitando Cristo. É uma nova criatura. Mas quando mexe naquela feridinha lá atrás, não, deixa para trás, já passou, não precisa mais mexer. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário mexer em certas feridas que estão lá apenas com a casca. Passou muitos anos, mas toda vez que você bate ali, ainda sangra, ainda dói, porque não teve perdão, apenas foi você tentou camuflar ali dentro, sabe? Então, assim, existe uma casca de uma ferida que você precisa tirar. Existe uma casca de uma ferida que você precisa arrancar, fazer um curativo e chamar Jesus para fazer isso. Convidar Jesus a entrar na sua vida, a transformar você verdadeiramente. Então, não queira enganar a Deus. Porque a gente pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Deus, ele conhece quem somos. Ele conhece o nosso pensamento antes mesmo da gente pensar. Ele sabe o que a gente vai pensar, o que falar. Deus, ele sabe quem somos, sabe? Então, e é isso que eu amo em Deus. Ele sabe que eu sou pecadora. Ele sabe que muitas vezes passa pensamentos maldosos em minha mente. Ele sabe disso. Não adianta eu falar aqui para vocês que não passa, porque passa.
Somos falhos, somos fracos, somos seres humanos, pensamos coisas maus. Mas Deus, Ele me ama e Ele está disposto a me perdoar por cada pensamento maldoso que passou em minha mente. Quando eu peço perdão a Deus por esses pensamentos, porque a gente precisa pedir perdão a Deus pelos pensamentos maus. A gente precisa pedir perdão a Deus, não só pelos nossos atos, mas pelos pensamentos. Porque às vezes a gente acha, tá tudo bem, eu não peco. Mas o seu pensamento tá lá, ó. Uma batalha espiritual na tua mente. Um campo de batalha minado, né? Onde você pisa, explode. Porque você precisa pedir perdão, aprender que não é só o ato que peca, mas é o pensamento também. A gente peca em pensamento e a gente precisa pedir perdão para Deus, sabe? A gente precisa pedir perdão, Senhor, me perdoa por isso, eu não quero pensar dessa forma. Eu não quero pensar tal coisa de fulano, eu não quero pensar mal de ninguém. Eu não quero desejar um mal para ninguém. Porque às vezes a gente acaba, sabe, pensando ali e a mente vai trabalhando. Porque eu falo, cara, o nosso pior inimigo é a nossa mente. É a nossa mente que faz a gente cair, que faz a gente pecar, que faz a gente perder a nossa salvação. Tudo começa aqui, ó. Antes de você fazer o ato, ela começou aqui. Antes de você trair, a traição já começou aqui. Antes de você fazer qualquer coisa que vai te levar a pecar, o pecado começou aqui na tua mente, entende? Então a gente precisa pedir perdão a Deus e reconhecer que nós somos falhos e fracos, sabe? E a palavra de Deus fala, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar cuidando, a gente precisa estar pedindo perdão para Deus por cada erro cometido, por cada falha, por cada pensamento que não agrada a Deus, né? Porque não adianta nada querer fingir algo que você não é. Às vezes você quer fingir para a sociedade aquilo que você não é. Então pare, reconheça seu erro, peça perdão a Deus, sabe? E algo que é principal de tudo, pare de se comparar com outras pessoas, sabe? Pare de se olhar e achar que você não é nada, que você não é ninguém. Pare de se comparar. Tem tantas outras pessoas para Deus usar, né? Às vezes isso passa em nossa mente. Tantas pessoas para Deus usar com... sabe falar melhor que eu, sabe, tem uma estrutura financeira melhor que eu para fazer o que Deus quer fazer. Mas Deus, Ele quer usar você. Ele quer usar você da forma que você tá, com a estrutura que você tem, entendeu? Pare de se preocupar demais. Comece a pedir perdão para Deus. Comece a realmente se libertar desses julgos que você tem carregado na sua vida toda, sabe? Comece a pedir perdão ao Senhor. Comece a se libertar dessa canga de madeira que você tem carregado, para que Deus não substitua ela por uma de ferro. Porque a pior coisa é quando Deus vai, né, fala ali para aquele povo que Hananias quebrou a canga de madeira, mas Deus iria substituir por uma de ferro. Então eles continuariam sendo escravos. E pior, com um peso maior sobre eles. Então é assim, somos nós. Não carregue um peso sobre a sua vida. Se liberte realmente de tudo que tem te feito escravo, de tudo que tem te mantido prisioneiro, sabe? Então se liberte, peça para que Deus liberte você. Peça para que Deus entre nessa causa, peça para que Deus entre na situação que você tem enfrentado. Senhor, eu te aceitei, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa. Quando eu olho para mim, de tudo que Deus já fez, eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata e não sou perfeita. Eu não sou perfeita, mas eu tenho visto a graça de Deus sobre a minha vida todos os dias. Eu tenho pedido para que Deus me perdoe todos os dias, sabe? Nós precisamos do perdão do Senhor. Nós precisamos recomeçar de novo. Nós precisamos reconhecer que somos errados, porque quando Hananias quebra aquela canga de madeira, ele está dizendo: nós não somos pecadores. Nós não somos pecadores, nós não temos que se arrepender, nós temos que
só ter a graça de Deus já nos basta, não. E Deus, não era isso que Jeremias estava transmitindo para eles, o que Deus estava realmente usando Jeremias para falar para aquele povo. Se arrependa, se arrependa, você está em pecado, se arrependa. E Hananias queria mostrar que eles não estavam errados, que não precisavam se arrepender, que eles iam ser livres, que Deus amava, que Deus é amor, que Deus perdoa. Realmente Deus perdoa, mas tem que existir um arrependimento verdadeiro dentro de mim. Tem que existir uma mudança verdadeira, porque se não existir essa mudança verdadeira, você apenas está quebrando uma canga de madeira para ser substituída por uma canga de ferro. Você apenas está acumulando pecados ali dentro de você e agora sendo escravo de outros tipos de pecados, conhecedora da palavra e com um peso maior na sua vida. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje com esse tema, a canga de ferro, né? Então, que você realmente possa entender essa palavra agora que eu tô explicando aqui no vídeo. E, galera, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.